Costa Rica durante a época baixa vale a pena? E hoje decidi gravar uma daquelas chuvadas que eu tenho falado, mas ainda não tinha gravado, não é? Como puderam ver por este vídeo que eu acabei de passar, cai um pouco de água durante os meses de setembro e outubro. A época baixa na Costa Rica coincide com o verão europeu. Basicamente vai de finais de maio até fim de outubro. Enquanto na Europa não temos ondas, na Costa Rica a parte do Pacífico é banhada com ondulações quase diárias, o que nos leva à questão muito pertinente se vale a pena ir durante a época baixa. Isto porque a época baixa é também chamada época das chuvas. E a resposta, a meu ver, mesmo que não seja para surf, é que sim, vale a pena. E eu vou-vos dar 6 razões porque vale a pena ir durante a época baixa. Vamos começar primeiro com uma coisa muito importante. Não chove da mesma forma em toda a extensão da Costa Rica. Eu vou deixar um link na descrição para um website onde eles têm um mapa interativo que vamos estar aqui a ver e é possível ver que no sul do país e nas áreas centrais montanhosas é onde há maior precipitação anual. Isto aumenta de intensidade durante o mês de setembro e outubro, que são os meses com maior precipitação em toda a Costa Rica. Se virmos, no entanto, esta costa perto de Jacó, Praia Hermosa, Manuel António, Uvita, Dominical, toda esta parte um pouco central da costa, a precipitação já é bastante mais baixa. E se virmos a península de Guanacaste, aqui em cima, a precipitação é ainda mais baixa. E se virmos o norte da península de Guanacaste, ali a zona de Tamarindo, é possível ver que quase não chove, mesmo durante a época das chuvas e os piores meses. O que isto nos diz é que se planearmos bem a viagem, é possível fazer a viagem mesmo em setembro e outubro sem apanhar as cargas de água que vimos naquele trecho inicial. Em segundo lugar, temos o padrão das chuvas e, para o surf, também o padrão dos ventos. Comecemos pela chuva. Normalmente chove durante a tarde e a noite. As manhãs continuam a estar limpas. Isto significa que tens sempre uma parte do dia onde é possível ir fazer alguma atividade. Se estiveres a pensar em fazer surf, isto é muito importante. E a razão é porque quando o vento está mais favorável para o surf, offshore, ou seja, terral, é também durante as manhãs. Estes dois fatores em conjunto permitem, especialmente se fores bem cedo, aí entre as 7 e as 10 da manhã, teres manhãs completamente limpas e perfeitas para surfar. Outro fator nos padrões de chuva é que não é normal teres dias seguidos de chuva. Em Jacó, eu estive lá até dia 7 de setembro e só mesmo ali no início de setembro é que se começou a ver 3, 4 dias em que chovia durante a semana. O que ainda te deixa com 3 dias sem chuva e, mais uma vez, as manhãs normalmente limpas. Se fores para a Península de Guanacaste, aí então ainda apanhas menos chuva. E se fores para Tamarindo, provavelmente nem verás chuva durante estes meses. No terceiro lugar, temos o preço. Isto é, na verdade, poderia ser também a primeira razão, especialmente se não fores para surf. Quando estava a escrever o artigo sobre a época baixa, fui pesquisar, só para ter assim alguns dados científico-factuais para vos providenciar os preços de alojamento no mês de outubro, não é? Estamos agora em agosto. Estes preços foram tirados a 19 de agosto. Eu fiz uma pesquisa para Santa Teresa, porque é uma das zonas ainda com menos chuva do que Jacó, não é? Por isso seria uma boa opção para ir em outubro, para ver os valores e compará-los com os preços em janeiro e dezembro, que é a época alta, os meses com maior número de turistas na Costa Rica. E os resultados são realmente espantosos, porque podes ver que no mesmo sítio, ou seja, isto é um hostel, tens durante janeiro e dezembro uma cama num dormitório partilhado por 1.900 euros em dezembro e 1.500 euros em janeiro. No mesmo hostel tens um quarto individual por menos de 400 euros em outubro. O que isto quer dizer é que em outubro, e apesar de não serem todos os hostels que fazem esta descida de preços abrupta, os preços durante o mês de setembro e outubro chegam a estar muito parecidos com aquilo que encontrarias de melhor preço na Indonésia ou Sri Lanka. O que torna toda uma viagem aqui, se encontrares um voo barato, muito mais viável e uma boa opção para ir surfar. Porque também terás ondulações com qualidade a chegarem à Costa Rica. No quarto ponto, temos
a temperatura. Ninguém quer estar a sair do verão europeu, mesmo sem ondas, para ir surfar num lugar frio durante o verão. Toda a gente quer o bom e bonito, estar de calçanite e entrar na água, a água estar boa, estar sol, tudo very nice. Então, a cena é as temperaturas não se alteram muito. Claro que com a época das chuvas há uma ligeira descida de temperatura, mas muito ligeira, e há uma ligeira subida da umidade, ou seja, vais continuar a sentir que estás num destino tropical. O bom disto é que de manhã, lá está, quando é melhor para ir surfar, entre as 7 e as 10 da manhã, o calor ainda não é opressor e vai estar na água, a água vai estar boa, vai estar uma ligeira brisa, um bocadinho mais fresco durante o dia, que é o ideal para estares a surfar, e vais poder ir de calção e sem mais nada para dentro da água, que é o que se quer. Em quinto, temos aquilo que chamam a época verde. Esta época, entre maio a final de outubro, como eu vos disse, é chamada da época baixa porque há muito menos turistas, é chamada da época das chuvas porque é quando cai mais precipitação em toda a Costa Rica, mas algumas pessoas chamam, se calhar uma tentativa de marketing de dar um nome mais aprazível, época verde. E não estão erradas. A Costa Rica é bastante verde, é um país com uma natureza intocada bastante extensa, tens muitos parques naturais, tens mesmo daquela que é a rota turística, muitas zonas com terra batida, ou seja, é menos explorado, é mais natural, não tem tanta urbanização. E tu vês, realmente, a partir do momento em que começam a cair as primeiras chuvas, tudo fica mais vibrante. Os verdes ganham vida, os parques naturais enchem-se de vida, é bastante mais agradável, por exemplo, ir fazer um trekking a um parque natural. Para além disso, tens também certa vida animal que se torna mais ativa durante esta altura. Nomeadamente as baleias, é entre agosto e outubro que se encontram em maior número nas águas da Costa Rica durante o ano. Por isso, se estiveres a planear vir nesta altura, é mais uma razão para vir, porque podes, basicamente, se vais a Uvita ou qualquer outra cidade assim costeira, normalmente há estas viagens para ver baleias e podes sempre fazer uma num dia que não haja ondulações, por exemplo. Em sexto lugar, e por último, temos o surf. E isto podia ser a razão principal, no meu caso foi mesmo a razão principal, mas aqui quis dar outras razões, porque esta é óbvia, não é? Os sistemas atmosféricos que fazem com que chova mais durante esta época são também responsáveis por uma maior agitação no Oceano Pacífico, o que leva a que cheguem ondulações muito mais consistentes, de forma muito mais regular, a toda a costa banhada pelo Pacífico. Isto faz com que estes meses sejam os ideais para vir surfar. Se juntares a isto o facto de que tens zonas onde quase não chove e podes planear desde final de junho até outubro uma viagem à Costa Rica, onde irás ter surf com condições, é bastante fácil dizer que sim, vale a pena vir até à Costa Rica durante a época baixa. Se fizeres isto bem planeado, é preciso ter muito azar para que as férias te corram mal. Pode acontecer, mas eu, sinceramente, no mês e pouco que estive lá, pouca chuva vi. É verdade, houve tardes em que choveu barrotes. O primeiro dia que cheguei a Manuel António, e estamos a falar ali a meio de agosto, caiu uma chuvada com trovoada e durou cerca de 4 ou 5 horas. Mas os restantes 9 dias que lá permaneci, não me lembro de ter chovido nenhum deles. Na verdade, só se durante a noite, porque todos os dias fui e caminhei até lá abaixo à Praia Plaitas, fui sempre pela trilha natural e nunca apanhei chuva durante as manhãs. E durante a tarde também, que eu me lembro, não penso que choveu mais vez nenhuma. Pronto, chegando ali em setembro e nesta zona de Iacó, como é possível ver naquele vídeo inicial, sim, chove um bocadinho mais. Certamente, se vieres durante setembro e outubro, tens de ir para Guanacaste, porque aqui já chove bastante mais. E é isso, vou continuar a fazer estes pequenos vídeos, onde partilho algumas coisas que aprendi, sítios onde estive, e dessa forma vos posso ajudar também se forem viajar ou estiverem a pensar nisso. Até uma próxima. E caso estejam interessados, vai haver t-shirts da Antirrota para quem quiser e também para quem viaja sem grandes planos.